Boa tarde. Vamos passar aqui mais um vídeo. A Rainha do Céu. A partir do princípio de que Semiramis oficializou Nimrod como um deus. Ela passou a ser uma deusa, a Rainha do Céu. Jeremias 44, dos versículos 15 a 17, diz assim: Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à Rainha dos Céus, e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos farturas de pão, prosperávamos e não vimos mal algum. Então, este culto à Rainha dos Céus, Semiramis, também criou templos, colocou virgens vestais, que são prostitutas, para servirem nesses templos, e criou o celibato de seus sacerdotes. Para controlar o povo, Semiramis criou os confessionários. Semiramis também incrementou o sacrifício de crianças a Moloque. Lá no livro, na Bíblia, no livro de Levítico 18, 21, diz assim: E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Sacrifícios humanos, né? Aí se faz o Deus Moloque. Tá. Ao nascer Tamuz, Semiramis fez o povo acreditar que ele era a reencarnação de Nimrod. Mãe e filho passaram a ser adorados, e monumentos em sua homenagem foi comum na Babilônia. Monumentos. Aí nasceu a crença na deusa mãe, onde foi acolhida por diversos povos. Então, antes do nascimento de Maria de Nazaré, o culto a Semiramis e seu filho já existia em diversas culturas, ou seja, em diversos países. Por exemplo, lá nos chineses, na China, tinha um nome lá, SHI Shingemo, Shingemo. Germânia, Virgem Erta. Escandinávios, chamava-se Diva. Druidas, Virgo Pactura. Etrusco, Nutria. Índia, Indrani. Gregos, Afrodite. Sumérios, Nana. Romanos, deusa Vênus. Egito, Ísis e seu filho Horus. Ásia, Cibele e Deus, Deus. Observação, ela carregava um filho no colo. Essa Semiramis, essa falsa deusa, vamos dizer assim, uma satanista na verdade, que irradiou a falsa religião no mundo inteiro. A crença na deusa mãe era comum entre os povos antigos, principalmente no Império Romano. Está aí a inserção do culto a Maria de Nazaré e sua coroação como Rainha do Céu no catolicismo romano. Hoje em dia as pessoas adoram ou veneram a imagem de Semiramis carregando Tamuz, como se fosse Maria com Jesus no colo. Isto faz as nações se prostituírem. Vamos lá em Apocalipse, versículo 18, versículo 3. Capítulo 18, versículo 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram todos os reis da terra.
Vamos lá na Bíblia também, livro de Oséias, capítulo 9, versículo 10, diz assim: Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Vamos aqui dar uma palavra sobre culto a Maria. Adoração de Maria e sua inserção como uma quarta pessoa divina da Trindade. No ano 403 depois de Cristo, Epifânio tentou combater alguns cultos mariolatras que eram realizados na Trácia e na Arábia. A crença na mãe de Jesus como deusa se desenvolveu a partir do imperador Constantino. Houve uma permissão para cultuar Maria no ano 431 depois de Cristo, no Concílio de Éfeso, na mesma cidade onde Diana, a falsa deusa Diana, foi cultuada por muitas gerações. Lá na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, 34, diz assim: Quando ficaram sabendo que ele era judeu, apóstolo Paulo, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: Grande é a Artemis dos Efésios. Então, na Grécia, me parece que esse nome Artemis, Diana era conhecida como Artemis. Em Roma, ela era conhecida como Efésios. Aliás, conhecido como Diana. O desejo dos povos antigos de manter uma concepção feminina de divindade, originado no culto às Semíramis e às deusas do paganismo, foi satisfeito plenamente em Maria. Então o falso deus Baal, ele tinha por esposa com o nome de Baal-te. Baal-te em português quer dizer minha senhora. Em italiano, Baal-te quer dizer Madonna. Baal-te é a esposa de Baal, do falso deus. Daí o termo Nossa Senhora para Maria de Nazaré. O único nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Nomes de Maria de Nazaré em outras regiões, vamos dizer assim. Maria de Fátima, Maria de Lourdes, Maria da Imaculada Conceição, Maria da Penha, Maria Aparecida, Maria da Guadalupe e muitos outros nomes. Maria Aparecida, ela é considerada padroeira do Brasil a partir de 8 de setembro de 1904. No ano de 1717, encontraram a imagem nas águas do rio Paraíba. Vamos passar um versículo aqui a respeito disso. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, diz assim: Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. 12 de outubro é considerado o dia de Nossa Senhora Aparecida do Norte, ou seja, Aparecida do Norte. 12 de outubro, essa idólatra. Somente o sincretismo entre o catolicismo e as religiões pagãs justifica o culto a Maria. Não tem respaldo bíblico esse culto de Maria. Vamos lá, Assunção de Maria, elevada fisicamente aos céus. Apareceu esse dogma, apareceu inicialmente no século VI, só foi aceito pelo catolicismo no século XIII.
promulgado oficialmente em 1951 pelo Papa Pio XII, ou seja, aproximadamente dia 1º de novembro de 1950, por aí. Grande heresia, diz assim: Maria, rogue por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Não é possível, o único intercessor é o Espírito Santo. Vou ler uns versículos relacionados com esse assunto. Romanos 8, 26 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 1 São João, capítulo 2, versículo 1 diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, algum pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 2. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Lá no versículo 3 diz: isso é bom e agradável perante Deus nosso Senhor. No 4 diz: que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Em 6 diz assim: o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. 1 Timóteo, versículo 3, capítulo 3, versículo 16. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Lá em São João 3,13 diz assim, livro de São João: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Vamos lá em Lucas capítulo 7, versículos 28, diz assim: eu lhe digo que entre os que nasceram de mulher, e não há ninguém maior do que João, todavia o menor no reino do céu é maior do que ele. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que o apóstolo São João. Tá bom? A festa de Assunção de Maria é celebrada em 15 de agosto. Uma outra coisa que falo aí, que Maria é mãe de Deus. Ponto de interrogação. Dizemos que não. E vamos provar aqui biblicamente. Aprovação no Concílio de Éfeso em 431. O culto dela foi aprovado no ano 431 depois de Cristo. Bom, nós vamos continuar no próximo vídeo. Seria o vídeo 2, o próximo.